Nos termos do precedente regimental número 43 de 2007, dou por aberta a audiência pública virtual da Comissão Permanente de Trabalho e Emprego, tendo como pauta o reconhecimento da profissão de guardadores de carros do município do Rio de Janeiro, com a presença da Secretaria de Ordem Pública do município do Rio de Janeiro e da Secretaria Municipal de Transporte, até esse momento não se fez presente, do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, de membros do Movimento Autônomo de Guardadores de Carro em atuação na cidade do Rio de Janeiro. A Comissão de Trabalho e Emprego é constituída pelos senhores vereadores Fernando William, presidente, aqui presente, Paulo Messina. Paulo Messina, você está aí presente? Senhor vereador, o senhor me ouve bem? Por favor. Pois não? Sim, Fernando, estou com o microfone desligado. Assim, Daniel Viana, da Secretaria Municipal de Transporte. É isso? Isso, vereador. Diante de um problema de saúde aí do nosso secretário Paulo Jobim, ele hoje pela manhã me solicitou aí que comparecesse e prestasse aí os esclarecimentos que fossem importantes aí pelo senhor e pelos demais presentes. E qualquer informação que realmente a gente não tenha agora em mãos, a gente vai buscar internamente e depois apresenta aí ao senhor sem nenhum problema. Tudo bem. Então, só para... Bom, ainda estão convidados, representando o senhor Paulo Jobim, secretário municipal de transporte do município do Rio de Janeiro, né, o doutor Daniel Viana, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Transporte. É isso mesmo, Daniel? Representando a Secretaria Municipal de Ordem Pública do município do Rio de Janeiro, aparece aqui como J. Bosco. Deve ser João Bosco, é isso? João Bosco, você está com o microfone desligado. Eu sou o João Bosco, diretor de projetos da Secretaria de Ordem Pública, e o secretário Gutenberg também está com problema de saúde, pediu que eu estivesse aqui representando. Você é secretário de que? Desculpa. O secretário Gutenberg, secretário municipal de Ordem Pública, está com problema de saúde, pediu que eu o representasse. Eu sou diretor de projetos da Secretaria. Diretor de projetos da Secretaria. Muito obrigado. E ainda dos convidados, bom, excelentíssimo senhor Marcelo José Fernandes, procurador do Ministério Público do Trabalho, senhor André Reis, membro do Movimento Autônomo de Guardadores de Carros em atuação na cidade do Rio de Janeiro. Bom, tenho a honra de registrar a presença, enfim, não vou ficar citando outras pessoas que estão aí presentes, né? À medida que forem chegando também, a gente vai anunciando. Então, dou por aberta a sessão, vamos a ela, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de saber do senhor João Bosco, se ele está, né, acompanhando os fatos, principalmente essa situação de conflito aí entre agora Embrapark, né, e a representação dos guardadores, né, autônomos do Rio de Janeiro, né, essa proposta da Prefeitura de que Embrapark assuma, né, qual é a proposta da Prefeitura, qual é a proposta da CEOP. Depois eu vou ouvir o doutor Daniel Viana, chefe lá de gabinete da Secretaria de Transporte. Então, nós ouvimos primeiro as autoridades presentes, representando o município, e depois abrimos a palavra, né, ao André e depois, claro, ao doutor Marcelo, enfim, ao Messina, enfim, aos colegas que quiserem estar participando. Então, com a palavra, o doutor João Bosco. Bom dia a todos. Vou ser bem pontual, tá? Com relação a essa questão dos guardadores, a decisão tomada fruto de um acordo judicial entre o Ministério Público, a Prefeitura e a empresa Embrapark, de utilizar, contratar 300 guardadores, que seriam hoje profissionais liberais, contratados em CLT, para trabalhar nos pontos especificados no projeto. Ou seja, esse início do projeto, se não me falha a memória, se não estiver errado, acontecerá na Zona Sul,
Então, esses 300 guardadores cobrem a Zona Sul inteira. Só um ponto curioso, tá? É que a Embrapark abriu, junto ao sindicato, para a contratação desses 300 funcionários que fossem indicados, né? Os que trabalham na região, e menos de 220 se cadastraram, ok? Então, esse é um fruto do acordo judicial, onde foi mais que sacramentado, mais de 2 anos negociando isso. Respondi a sua pergunta, senhor Fernando? Tá sem áudio. Tá sem áudio. O senhor está sem áudio. O contrato com a Embrapark, ele foi realizado em que data? Exatamente. O contrato, ele não foi assinado ainda, ele está tramitando para assinatura. Sim, mas a licitação para que a Embrapark assumisse foi realizada quando? Não. Posso falar? Pode, claro. Bom dia a todos, eu sou Alessandro Carracena, sou subsecretário executivo de Ordem Pública. Essa situação é em decorrência de uma licitação que aconteceu há cerca de 8 anos atrás, e aí, em virtude disso, a Embrapark ingressou com uma ação judicial em face da prefeitura por uma questão de reequilíbrio econômico do contrato. E aí, por conta dessa questão, dessa ação judicial, do reequilíbrio econômico do contrato, com a participação do Ministério Público, resolveu-se, por meio de um acordo judicial, onde está sendo implantado um novo modelo de exploração desse estacionamento do Rio Rotativo, que agora é um modelo informatizado, a fim de trazer mais segurança para o usuário, para o cidadão, e também um controle maior por parte dos administradores, dos gestores, do que diz respeito à exploração das vagas. E aí, nesse acordo judicial, é que estabeleceu-se a inclusão dos 300 guardadores. Ou seja, é fruto de uma licitação que já vinha sendo executada já há alguns anos, porém, em virtude de um desequilíbrio econômico, parou, judicializou, e aí resultou num acordo judicial que está resultando nesse novo contrato que nós estaremos assinando agora. Só uma pergunta, Alessandro, né? Sim, senhor. Sim, senhor. A licitação foi feita há mais ou menos 8 anos. Eles chegaram a assumir, né, a guarda lá dos automóveis durante um período, e depois desse período é que eles questionaram. Você sabe quanto tempo eles ficaram à frente dessa... Eu não vou saber precisar para o senhor o tempo, mas é algo em torno aí de 2 anos, 3 anos. Eu acho que isso aí já vinha sendo executado e foi quando gerou essa reclamação do reequilíbrio econômico do contrato. Esses números que eu estou passando para o senhor de tempo, eu não estou passando com precisão, tá? Porque eu não me recordo desses números de cabeça, mas é alguma coisa nesse sentido. E agora, o contrato será também por período. Nós estabelecemos um período de 2 anos, podendo ou não ser renovado. Só mais uma pergunta, desculpe para incomodá-los. Mas, durante esse período, a empresa cumpriu com as suas atribuições, inclusive de pagar em dia os servidores, de cumprir o contrato trabalhista com os trabalhadores da empresa? Então, nesse modelo, nesse formato que tinha anteriormente, nós não tínhamos ingerência tal como nós teremos agora sobre as obrigações trabalhistas entre a empresa e os sindicalizados, até porque o modelo de trabalho era diferente. Era aquele modelo onde o trabalhador autônomo ia lá, se cadastrava no sindicato, comprava o ticket, e aí, através do ticket, ele era distribuído ali nas regiões e vendia. O modelo atual ele vai ser num formato diferente, onde vai ser tudo gerenciado via aplicativo. Então, esses trabalhadores vão se tornar funcionários da Embrapark mesmo, com carteira assinada, enfim, com todas aquelas regulamentações da CLT. Antes, eles não eram regulamentados pela legislação trabalhista, eles mantinham-se mais ou menos como autônomos, é isso? Exatamente. Era um modelo diferente de contratação de trabalho, onde eles tinham como intermediário ali o sindicato, né, deles, que eles se cadastravam, e ali o sindicato vendia o talonário para cada um desses cadastrados nas respectivas áreas. Tudo bem. Eles cumpriam mais ou menos o papel que o sindicato cumpria antes, não é isso?
Exatamente, exatamente. Orientava eles, norteava e eles só executavam. Muito obrigado pela participação. Depois nós voltamos aí, damos oportunidade a outras pessoas de perguntarem. Sim, senhor. O doutor Daniel Vianas, chefe de gabinete da Secretaria de Transporte. A Secretaria de Transporte, na verdade, fazia, né, a gestão desse contrato, né, inicialmente vendendo, né, os talonários ao sindicato e, posteriormente, à Embrapark. Né? Quer dizer, como é que a Secretaria de Transporte se situa dentro desse novo modelo de contratação da Embrapark? Né? Como é que entende a Secretaria que ficaria a situação dos trabalhadores, né, que se viam representados por esse sindicato em caráter autônomo, né, e agora tem como opção serem enfim, contratados via seletista, quer dizer, perdendo naturalmente, né, a autonomia que tinha em relação ao trabalho que executava. Então, como é que a Secretaria está tratando essa questão? Então, vereador, essa demanda passou aqui por nós quando... O senhor está me ouvindo? Ouvindo bem, obrigado. Essa demanda surgiu aqui para a gente em meados de maio para junho, quando já havia sido realizado um acordo judicial entre a Prefeitura e a Embrapark, fruto dessa demanda judicial que foi mencionada aí pelo pessoal da CEOP, com discussão de equilíbrio contratual, desequilíbrio, enfim, que aí acabou superada essa discussão por um acordo que foi celebrado aí pelo município e pela empresa. O acordo, na verdade, quando veio para a nossa vista, veio para saber como nós iríamos cumprir esse acordo. O que foi feito aqui no âmbito da Secretaria? A gente puxou o contrato para poder analisar o contrato de novo, e aí foi percebido que no contrato original, a Secretaria que representou o município na oportunidade havia sido a Secretaria de Fazenda. Tá? Então, era um contrato onde a parte era o município do Rio de Janeiro, representado pela Secretaria de Fazenda, e a Embrapark. O que cabia à SMTR, a Secretaria de Transporte? Cabia ali fazer a fiscalização da execução do contrato. Quando nós fomos buscar ali o que refletia esse dever de fiscalizar, puxamos no histórico e encontramos uma comissão de fiscalização do contrato que foi nomeada no âmbito da Sete Rio, que é o nosso pessoal que realmente trabalha com a parte de sinalização de rua. Então, coube muito pouco a SMTR em termos de análise aí, do que fazer com esse novo acordo judicial. E aí surgiu a primeira discussão, quando a figura aí da Secretaria de Ordem Pública foi levantada, até pela Procuradoria do município, como uma secretaria com mais expertise. Por quê? Porque a reclamação principal de todos os guardadores, até onde a gente tomou conhecimento, era da operação dos clandestinos na rua. Então, tanto os guardadores da Embrapark, quanto guardadores autônomos reclamavam muito que tinha operação de clandestinos, tomavam as vagas deles, enfim. E aí surgiu a ideia de remeter isso para a CEOP, que já tinha essa expertise de operação de rua, inclusive de estacionamentos. E aí a gente remeteu esse procedimento para lá e, como foi dito aí pelo pessoal da CEOP, está em fase de aprovação uma minuta contratual para colocar em execução esse acordo judicial com a nova realidade, uma realidade aí de cumprir esse acordo com a nova tecnologia que existe, de usar aplicativo, e aí realmente escapa a nós aqui da SMTR saber como que isso ia ser feito na prática, porque a gente acabou ficando com uma função muito acessória, que seria só de fiscalizar, e agora, nesse ponto, parece que a CEOP vai reunir ali todas as atribuições por conta da maior expertise nisso. Então, o que eu ia esclarecer para Vossa Excelência e para os demais é que, em termos de venda de tickets, que o senhor chegou a mencionar, como que era vendido o ticket antes, se vendia só para o guardador, para o sindicato, e se depois passou a vender só para a Embrapark, na verdade, aqui na SMTR já existe um cadastro que pode ser feito por qualquer interessado em adquirir os tickets. Existe uma resolução interna desde 2004 em vigor sobre o tema,
que permite ao interessado fazer um cadastro aqui dentro, seguir a normativa dessa resolução, se cadastrar e manter ativo o seu cadastro, salvo engano, uma vez por ano tem que ser atualizada a documentação para mostrar aí a regularidade daquele que está comprando o ticket. E, atualmente, a gente, independentemente de ter aí essa discussão de quem é o sindicato que representa ou não a categoria, acho que isso não passa pela nossa avaliação. A nossa avaliação passa por um cadastro regular aqui dentro. Então, a gente vende o ticket para quem está devidamente cadastrado aqui. Pode ser pessoa física ou jurídica. O que existe é um regramento que exige uma quantidade de aquisição mínima. E aí, por isso que acabam as pessoas se concentrando ali em volta do sindicato. O sindicato tem aí uma capacidade de comprar os tickets de forma mais substancial, comprar o ticket mínimo, que são 8.000 tickets, não é isso? Uma caixa fechada. São 8.000 tickets, a aquisição mínima, que é uma caixa fechada, e aí isso passa de R$5.000, dá R$5.600 o valor, e aí provavelmente o guardador está tendo que comprar, lógico, pelo seu sindicato, porque o sindicato tem essa capacidade de comprar e o guardador autônomo provavelmente não tem essa capacidade de comprar direto isso. Eu acho que aqui que está acompanhando comigo a nossa reunião é a Renata Mota, a nossa diretora administrativa, e ela tem conhecimento de algumas questões. Mas hoje a gente tem aí algumas empresas que estão cadastradas, porém todos os cadastros estão vencidos. Eu tenho aqui uns números aproximados de quem adquiriu e seus quantitativos no ano de 2020, tenho de anos anteriores também, mas hoje, em junho, venceu o último cadastro ativo aqui. Então, eu posso garantir que nos últimos meses não teve aquisição nova de tickets por conta da falta de regularidade no cadastro. Não sei se o senhor quer fazer mais alguma ponderação para a gente falar especificamente aí de algum questionamento ou se o senhor está por hora satisfeito. Eu não estou ouvindo. O seu microfone está fechado, senhor vereador. Desculpe, querido, porque eu desligo aqui para facilitar quem está falando e acaba... Bom, por hora eu vou me contento com as respostas que foram dadas, vou dar oportunidade aos colegas demais presentes que façam uso da palavra. Pergunto ao vereador Paulo Messina se quer fazer uso da palavra, se está presente. Presidente, assim como você, eu também fico satisfeito com por hora com a fala e vou estudar o material. Obrigado. Doutor Marcelo, o senhor é uma situação difícil porque idas e vindas, e disputas judiciais, ganha hora um grupo, outra hora ganha outro, mas eu acho que, assim, pelo menos uma primeira noção geral, eu queria saber se o senhor tem enfim, como é que o senhor enxerga esse imbróglio que nós estamos vivendo aí? De que maneira a gente geral? Na verdade, a questão tangencia, a questão sindical, a representação sindical, ela tangencia a matéria, mas ela não é determinante, né? Uma vez que essa discussão é travada no fórum próprio especializado. E me parece que é assim que está acontecendo, não sei se com decisão final. O fato é que a atividade de guardador ela é regulamentada por uma lei de 75, a 6242. E engraçado que essa lei ela foi revogada pela MP 905 do contrato verde-amarelo, mas quando chegou no último dia de vigência da MP 905, a MP 955 revogou, simplesmente revogou a MP 905, ou seja, como não houve votação, não há que se falar nem em revogação da Lei 6.242 de 75. Nessa lei de 75, fica claro que o guardador é um guardador autônomo e ele é distribuído, cabendo à autoridade municipal distribuí-los pelos logradores.
A regulamentação, que é a Lei 797/77, e o registro primeiro, né, ele é autônomo, mas assim como os artistas e outros, exige um registro perante a Delegacia Regional do Trabalho, ou um ente conveniado com a Delegacia Regional do Trabalho. Ou seja, esse registro que a municipalidade, que o senhor Daniel falou, em relação aos guardadores e lavadores, ele deve ser feito ou na DRT ou perante o ente conveniado com a DRT. E distribuídos, como é um trabalho autônomo, a prefeitura tem apenas o papel de organizador ali da distribuição de onde eles vão trabalhar. É lógico que toda atividade, com o passar do tempo, ela vai ficando mais complexa, né? E porque a própria tem a questão daqueles que não são guardadores, que não têm inscrição, que talvez estejam até comprando o ticket como pessoa física ou jurídica, mas deveriam ter essa inscrição perante a DRT, porque essa legislação ela não foi revogada e a regulamentação federal assim o exige, ou seja, uma norma municipal ela não pode contrariar as diretrizes traçadas pela legislação federal ou pela regulamentação federal. Então, em verdade, todo o autônomo ele deve ser cadastrado na DRT ou em órgão conveniado com a DRT. E quando o que a regulamentação 797/77 fez foi dizer o seguinte: quando a municipalidade explorar, mediante órgãos ou empresas, seja lá o que for, da própria administração, aquele logradouro público, ela precisaria de uma autorização do ministro do Trabalho, né? Mediante DRT, precisaria ter um convênio com o ministro do Trabalho. Me parece que é assim, porque à medida que uma empresa ela assume aquele espaço público, a natureza do serviço ele se desnatura de autônomo para um trabalho subordinado. E ele se dando no entender do Ministério Público, é isso que também nós estamos tratando com os outros aplicativos. Porque todo mundo ou motorista ou entregador de aplicativo. Aí você pergunta ao aplicativo, ele diz que não tem motorista nem tem entregador. Então, é engraçado isso, né? Se você perguntar qual é a sua profissão, o cidadão diz, eu sou motorista de aplicativo. Aí você pergunta para o aplicativo, ele diz que não tem motorista, que ele não tem entregador. Então, mas por quê? Porque, na verdade, os aplicativos entraram numa brecha sem nenhum amparo legal, aquela situação de que vamos fazer os fatos e depois a gente regulamenta pela lei, mas quando você tem uma situação como essa, as situações elas se resolvem mediante a legislação que existe. A legislação que existe ela se estabelece duas formas de trabalho. Ou o trabalho é autônomo, e, portanto, e aí o papel do sindicato é um papel que vem da década de 30, efetivamente, que é um papel de contribuidor, ele é um auxiliar do poder público nesse aspecto, ou se é por intermédio de uma empresa, seja ela aplicativo, seja ela, mas sendo um CNPJ, a natureza se desnatura de autônomo para trabalho subordinado, e, portanto, ele tem que ser trabalho empregado. O fato aí que pode haver uma discussão é se, em se desnaturando de trabalho subordinado para um trabalho autônomo, a preferência, e aí eu entendo que sim, deveria se dar em favor dos já cadastrados, mas em razão dos aqueles cadastrados perante a DRT ou órgão conveniado, e não um cadastro que tenha sido feito perante a prefeitura sem que tenha sido levado em consideração o convênio que a legislação estabelece. Então,
o que tem que ser verificado é se esses guardadores que compram os tickets hoje como autônomos, se eles têm esse cadastro, no órgão competente, que seria hoje o Ministério da Economia, e se esse cadastro, se houve um convênio, mesmo transmutando o Ministério do Trabalho para o Ministério da Economia, se havia um convênio com o ente anterior, se esse cadastro é feito com esse ente. E é isso que tem que ser observado. E, assim como se deu em relação aos taxistas, né, a concessão das autorizações, a questão deve se dar com preferência àqueles que já se encontram com o cadastro vigente, mesmo porque serão substituídos, né? Não será uma criação de um outro espaço. É um espaço que já existe e que é operado por trabalhadores autônomos, como diz a lei e a regulamentação, e que será operado agora por uma empresa. Essa empresa, então, ela assume o risco da atividade e aí ela faz um contrato com a concessão com o ente municipal, mas aí ela tem que resguardar os direitos trabalhistas daqueles que serão admitidos, com preferência dos já cadastrados, porque eram pessoas que já estavam ali estabelecidas. E parece que é assim que deveria ser. Muito obrigado, doutor Marcelo. Eu gostaria de ouvir agora o André, que é o representante dos guardadores nessa nossa reunião, para que ele fizesse uma exposição, qual é a situação, o que eles reivindicam diante de todo esse quadro que foi colocado aí, que não é um quadro muito simples, aparentemente. Vamos lá, André. A trajetória da nossa categoria ela surge em 1930, após uma fiscalização contra os flanelinhos. A surpresa é que foi encontrado no nosso bojo, no nosso corpo profissional, ex-combatentes da Segunda Guerra que voltavam da Europa. Isso sensibilizou o governo da época, Getúlio Vargas, e começou todo um processo de regulamentação da nossa atividade. Em 1977, o nosso decreto foi assinado pelo governo militar de Ernesto Geisel, e a gente vem, dessa época para cá, contribuindo com a prefeitura para regulamentar as áreas, a cobrança e a atividade. Toda a matéria jurídica, legal, ela é vigente, ela pode sanar todo esse conflito. Nosso objetivo como guardadores aqui nesse momento é contribuir com a prefeitura, com o Ministério Público, com o Legislativo, para que a gente possa dialogar, pegando os fatos da história, do que deu certo, do que deu errado, para que a gente possa levar uma melhor qualidade no estacionamento público para toda a sociedade do Rio de Janeiro, levar uma melhor arrecadação participativa do município para os cofres da prefeitura e colaborar e manter os nossos trabalhos, que é uma categoria que, de geração em geração, ela vem sustentando famílias que precisam da manutenção desse campo de trabalho de forma autônoma para garantir nossos direitos. Mais uma coisa. Só para complementar, eu vou aqui citar o artigo que fala sobre a questão da exploração de logradouros públicos por entes da administração. É o artigo 5º do Decreto 79797. Ele diz o seguinte: nos estacionamentos em logradouros públicos explorados pelos órgãos públicos, municipais ou entidades estatais, só poderão estes utilizar serviços de guardadores e lavadores autônomos de veículos mediante autorização especial da Delegacia Regional do Trabalho. Então, o que eu quero dizer com isso? Ou seja, à medida que os senhores passarem aquilo que era feito apenas pela distribuição dos autônomos pelos logradores públicos, mediante atos da municipalidade, ao entregar uma empresa, ela deve observar a legislação vigente, que é a legislação trabalhista. Que me parece que é o que está ocorrendo, né? Pelo menos foi a leitura que eu fiz do que foi dito aqui. Agora, a preferência, eu entendo, aí deveria se dar em relação àqueles que já ocupavam lá o local
exatamente porque a própria legislação ela já previa um entendimento via Delegacia Regional do Trabalho, que na época tinha essa atribuição. Então, me parece que aí o importante é dar a preferência para aqueles que já têm o registro, e o registro da forma como eu falei, ou perante a DRT ou perante o órgão conveniado com a DRT. Eu não sei se é isso que os sindicatos estão pleiteando ou gostaria que fosse observado. André. Vereador, eu gostaria de fazer uma colocação aqui. Eu tenho em mãos um documento do Tribunal de Contas e ele diz o seguinte: o impasse não há de ser decidido pela força e nem no grito, pelo poder que o município tenha de contratar desta ou daquela forma que lhe soe adequada à legítima, mas pelo poder competente para dirimir conflitos entre federativos. O que nós temos aqui em mãos? Um conflito de 20 anos em que toda a sociedade do Rio de Janeiro perde. Em 2009, foi o início do contrato com a Embrapark. Eu estive por 2 vezes com o dono da Embrapark, o doutor Henrique, na Avenida Atlântica, tomando um café com ele. Ele cumpriu 1 ano e por volta de 4 meses, menos de 2 anos do contrato. E os guardadores me levaram até ele para conversar. E eu estou tendo a mesma conversa diante dos senhores, dizendo que o sistema não funciona sem o guardador de automóvel na rua. Ele não me ouviu, ele passou a empresa, a Labortemp, ela terceirizava a mão de obra no regime CLT, o que é vigente no contrato de licitação. A Labortemp era responsável pela contratação de mão de obras e eles contratavam pessoas de guardadores e os guardadores vieram ser empregados da Labortemp. Então, foi feita uma transferência de dono no processo de licitação. Esses guardadores trabalhavam, eles recebiam um telefone e um envelope. E, ao fim do dia, eles tinham que colocar todo o dinheiro dentro do envelope e o responsável pela empresa Embrapark recolhia todo esse dinheiro. Tem em mãos do senhor, vereador, todo o lastro em relação a processos que não foi pago dos direitos trabalhistas desses guardadores. Por essa razão, de 300 vagas não conseguiram ser preenchidas por guardadores. Já deu errado esse projeto. E a Embrapark ela cumpriu esse contrato do primeiro ao último dia. 5 anos de contrato a Embrapark cumpriu, a prefeitura respeitou o contrato de licitação, com todos os equívocos que aconteceram no caminho. A Embrapark só recorreu à justiça, essa diferença de valores, após o término do contrato. A prefeitura cumpriu o contrato com a Embrapark. Só uma pergunta, teve uma coisa que você falou aí que eu não entendi. A Embrapark, ela terceirizou em algum momento esse serviço para uma outra empresa que contratou, né, os trabalhadores, é isso? Sim, a Labortemp. Os guardadores eram contratados numa empresa chamada Labortemp, no mercado São Sebastião. Lá, os guardadores eram contratados no regime CLT. Sim, é uma pergunta até que eu faço ao doutor Marcelo. Isso é regular, isso é normal? Quer dizer, quem ganhou, né, a concorrência foi a Embrapark, ela terceiriza isso para uma outra empresa? Na verdade, não há uma terceirização, né? Porque a relação continua se estabelecendo entre a Embrapark e a municipalidade. O que há é uma intermediação de mão de obra que é proibido, é vedado pela legislação você só contratar a mão de obra. Então, o que eles fazem? Isso é aquilo que a gente fala aqui, né? As pessoas tentam criar o fato, as pessoas não conhecem a realidade, e essa realidade é que não pode existir. À medida que isso não é terceirização. Terceirização de mão de obra ela não existe. Terceirização de mão de obra ela é prevista no Código Penal. Isso é crime. Então, quando você pega a figura, se estabelecer a figura do intermediador de mão de obra, está lá previsto no Código Penal.
Então, o trabalhador ele tem que saber qual é o empregador real dele. O empregador real dele é aquele que dialoga e estabelece o contrato diretamente com a prefeitura, com a municipalidade. Então, nesse caso, e aí o que eu observo? O que a gente vai observar doravante, por questões de segurança, porque várias outras questões, por exemplo, como é que você vai trabalhar com envelope, com recursos, com valores, a vida toda numa cidade ou em cidades em que até o motorista de ônibus, quando o ônibus é assaltado, e depois a empresa quer que ele reponha o dinheiro. Então, me parece que à medida que também a tecnologia vai avançando, também outros mecanismos de tecnologia podem ser agregados ao contrato de trabalho, né? Mediante o telefone, você ali comprar o seu ticket, o guardador ele apenas fornece para você ali na hora que você chega o identificador para que quem possa olhar o veículo, saber que aquele veículo adquiriu o ticket, ainda que por intermédio de meios eletrônicos, que ele adquiriu mediante cartão de crédito, seja lá o que for. O importante é que esse guardador de automóveis, ele é um empregado e ele precisa ter resguardado os direitos trabalhistas. O fato de ter sido terceirizado, entre aspas, né, que não é terceirização, intermediação de mão de obra, isso está previsto no Código Penal como crime. E à medida que nós temos essa situação, o fato de ter dado errado, exatamente porque foi feito errado, não significa que não possa dar certo se realizado da forma certa. Mesmo porque, ao ser contratado, ele passa também a ser fiscalizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e conta também e vai passar a contar com a proteção do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho. Bom, me parece que isso é uma situação bastante complexa, né? Mas, segundo eu entendi, pela fala, inclusive, do Dr. João Bosco, que a empresa ela requereu judicialmente, né, a retomada dos serviços, né, alegando reequilíbrio econômico-financeiro, inclusive cobrou uma multa da prefeitura, que não foi uma multa pequena, e o resultado dessa, né, disputa judicial foi que houve um acordo, né, de tal forma que a prefeitura, né, com, digamos assim, o apoio do Ministério Público, com a aquiescência do Ministério Público, acatou, né, essa decisão de que a Embrapar deveria retomar o serviço, certamente sem nenhum ônus para a prefeitura, e passasse a executar as atividades de guarda de automóveis, né, de certa forma, sem levar em conta, né, a legislação que estabelecia que o Sindicato dos Guardadores do município do Rio de Janeiro tinha essa função. É isso? Se eu estou entendendo, como é que é outra, a situação foi outra, como é que ocorreu de fato? Como é que isso voltou a parar na mão da Embrapar, mesmo quando se constata que houve algumas irregularidades lá no início, uma vez que ela recontratou, através de outra empresa, os trabalhadores, o que não poderia ter ocorrido. Doutor João Bosco, o senhor saberia informar a respeito? Olha, a decisão que foi tomada baseada no Ministério Público, de acordo com a Prefeitura. E eu não participei dessa decisão, não sei te responder. Aparentemente, há um acordo judicial entre as partes. Tá? E eu particularmente, estou vendo que eu chamo até de piloto, né, essa ação na Zona Sul, com os guardadores todos
olhando para frente, né? Tô olhando para frente, né? Todos com carteira assinada, com 13º, com FGTS recolhido, com férias, né? Sem receber por sazonalidade, né? Que o cara hoje, o coordenador hoje, com a autonomia dele, ele só ganha dinheiro no verão, né? E nos feriados, finais de semana com sol. De segunda a sexta ele não ganha dinheiro. E lá na Zona Sul, no caso, a gente está tratando aqui da fase de férias, das escolas, né? Que tem diminuído o fluxo de carros na rua. Então, eu creio que a sazonalidade acaba. Mas eu, de fato, não participei da decisão e tenho certeza que ela foi muito bem pensada, até porque os procuradores do Ministério Público estão muito preocupados com o bem-estar do cidadão. Então, eles fatalmente orientaram da maneira mais positiva possível esse enlace que a gente está vendo aqui agora, esse desfecho que a gente está vendo aqui agora. Eu agradeço. Bom, na verdade, assim, como representante da cidade do Rio de Janeiro, eu fui procurado por um grupo de guardadores e a grande preocupação deles, naturalmente, é que haja desemprego, né, que haja o abandono, digamos assim, de uma parcela significativa desses trabalhadores, que são trabalhadores que têm especificidades, muitos deles já com idade, né, muitos deles em situação, né, se for escolher por critérios muito rigorosos, eles ficariam sem ter oportunidade de emprego. O senhor já disse aí que eles seriam escolhidos a partir da indicação ou da participação eventual nos candidatos, mas o senhor mesmo disse que abriu 300 vagas e só apareceram 200 e poucos guardadores. Enfim, Na verdade, desculpa a interrupção, vereador Fernando. Sim, né, não é uma escolha, né? Então, hoje é difícil, quer dizer, vou olhar para frente, a partir do momento que eu tenho certeza que aquele trabalhador que está com a carteira assinada, trabalhando todo dia, no horário previsto, seguindo as regras trabalhistas, né, cumprindo os horários programados, eu consigo ter certeza até da questão de segurança, quem está lá. Questão de segurança do trabalhador. Se eu chego lá e ele não está, vou procurar saber o que aconteceu. Houve algum problema de saúde, com dificuldade familiar. E do jeito que a gente faz hoje, a gente não sabe o que está acontecendo com o trabalhador que não está no posto atuando. Eu passo até a cuidar melhor do trabalhador. Eu como CLT, né? Fui CLT minha vida inteira. Estou há 8 meses aqui na prefeitura. A vida inteira fui CLTista. E é um benefício, é uma tranquilidade que você tem, você ser remunerado no final do mês e ter a garantia que você tem que comparecer para trabalhar, claro. Então, isso é um ponto muito importante. Me causa um pouco de estranheza não entender o motivo pelo qual, no benefício, uma garantia desses trabalhadores com dificuldade de arrumar emprego, né? São idosos, como o senhor mesmo falou aí, não compareceram os 300 que foram convocados. Foi solicitado ao sindicato que indicasse os 300 trabalhadores daquela região ali. Tá? Esse é um ponto muito importante e precisa realmente ser discutido essa ação. André, você já falou por alto, mas você teria uma justificativa para que, né, os trabalhadores que foram convidados, né, através do sindicato para comparecerem, não terem comparecido? Seria uma discordância, trabalharem para a empresa? O que significa aí? O que significou, enfim, né, essa atitude, né, de comparecer num número bem menor do que foi oferecido em termos de vaga? A própria história relata o fato. O guardador não confia na Embrapark. A Embrapark não agiu com honestidade em relação aos guardadores. Eu acho o mais interessante disso tudo que a gente discute aqui uma matéria de interesse público. E antes de qualquer projeto, nós deveríamos nos debruçar dentro do direito e dentro da opinião pública. Saber o que pensa a população, pagar mais caro pelo estacionamento, e saber o que pensa os 5.000 trabalhadores, o que pensa em trabalhar terceirizado de carteira assinada. É inadmissível nós, como sindicalistas, aceitarmos um contrato que surge sem a gente saber de onde veio,
sem a gente saber quem vai estar por detrás da gestão. A gente está acompanhando na televisão e na internet pessoas da categoria envolvida no projeto. Eu tenho em mãos aqui um projeto de um aplicativo e pessoas ligadas estão se apresentando junto ao secretário com esse projeto. Eu não sei se é o mesmo projeto de tecnologia. A nossa observação aqui não é o aplicativo. O aplicativo ele deve servir como ferramenta de ligação entre quem vai usar e quem vai prestar o serviço. Tornar o aplicativo dono é como o doutor Marcelo acabou de colocar. Ele vira o dono do dinheiro, o empregado perde seu trabalho e ele também não é o patrão. E fica esse caos aí, essa calamidade social que a gente está vendo na rua. Então, nosso objetivo em relação ao guardador é fazer o inverso. 300 empregos, isso é muito pouco para uma Zona Sul. A gente tem que abranger muito mais isso para resgatar pessoas que estão nas ruas, para resgatar ex-detentos que não são aceitos no mercado de trabalho e incorporar dentro do nosso seio profissional. O caminho inverso. O estacionamento ele foi criado por duas formas: mobilidade urbana e questão social pública. Não pode ser de outra forma. É inadmissível, como sindicalista, essas pessoas que estão sentando ao lado da empresa e colaborando para que esse projeto seja implantado da forma que está sendo feito. Eu queria anunciar entre nós a presença de uma pessoa ilustre, uma pessoa, né, que é uma espécie de decano da Câmara, com uma experiência enorme, que é o nosso ex-prefeito César Maia. Agradeço a presença. Se eventualmente tiver alguma manifestação, é só solicitar aí que nós teremos. Ouvindo com atenção apenas. Parabéns. Bom, Senhor vereador Ferrando. Você quer falar, Daniel? Só fazer um complemento aí ao que o João Bosco bem colocou aí pela CEOP. Como eu falei no início, a CEOP ela surgiu nessa situação de Embraparque, agora já com um acordo celebrado. Então, a CEOP está aí assumindo aí suas atribuições com todo cuidado aí e atenção já a esses problemas aí que podem surgir, inclusive por falta de cumprimento de questões trabalhistas, estão com essa preocupação. Mas o acordo judicial em si, também aqui na SBR, nós tivemos conhecimento dele após ele celebrado, e ele tramitou perante a nossa Procuradoria do município para fins específicos de celebração do acordo, onde foi também ouvida a Secretaria de Fazenda à época, que era a secretaria que representava o município no contrato. Então, todos já acabaram se manifestando e aí resultou nesse acordo judicial. É claro que os motivos assim, que levam exatamente é porque, pelo que eu vi do processo, é que o procurador analisou que o risco da demanda que estava sendo imputado ali ao município, um risco, aparentemente, na visão do procurador, parecia um risco grave de uma perda maior, então ele entendeu por fazer um acordo com um espaço de tempo de duração menor, e aí limitando realmente aquilo que já previa a licitação, ao zoneamento, salvo engano, o que o João Bosco falou, é só a Zona Sul mesmo, no quantitativo lá de vagas, então com um regramento próprio, mas observado aquilo que tinha sido já resultado de uma licitação em 2008, salvo engano. Então, só com esses esclarecimentos aí, e também complementando aí uma palavra do Marcelo, realmente é uma situação muito complexa. A gente vê aí uma categoria que está com suas atividades regulamentadas num decreto lá da década de 70, onde isso que a gente está conversando, isso que a gente está fazendo aqui hoje é totalmente inimaginável. Então, eu acho que o doutor Marcelo colocou muito bem. O que deu errado anteriormente pode dar certo sendo feito de outra maneira, com a maneira correta, e a CEOP está tentando aí, avançar nesse ponto. Então, a gente tem no nosso cadastro, até complementar a palavra do doutor Marcelo, o nosso cadastro ele não é um cadastro para a pessoa ir lá para a rua guardar carro. Quando a gente tem nesse nosso cadastro a previsão de que alguém, para comprar o ticket, esteja aqui cadastrado conosco, é para que ele compre, vou dar um exemplo para o senhor, a empresa Claro, a concessionária de telefonia, a Claro adquiriu aqui tickets para uso próprio, então isso é possível, por isso que a gente tem um cadastro próprio. Mas, como bem alertou o doutor Marcelo,
a condição do guardador ela é verificada em um outro cadastro, não é no nosso cadastro que a gente verifica a condição do guardador. Claro que a gente aqui tem que acatar o que o Ministério do Trabalho, salvo engano, pelas delegacias, tem de atribuição. Então, só esse esclarecimento aí e obrigado aí. Obrigado, senhor. Bom, na verdade, o que a gente está podendo observar aí é um imbróglio que não é pequeno, que não vem de agora, que já vem de algum tempo, mas me parece que a prefeitura, diante desse cenário aí de muita confusão, resolveu fazer a opção, né, lá atrás, né, de submeter, digamos assim, a uma licitação, né, para que houvesse uma empresa, enfim, que tomasse conta né, dos automóveis, e venceu a Embrapac. E há algumas confusões que eu pude ler, por exemplo, integrando a diretoria da Embrapac, havia alguns dos que pleiteavam a representação dos guardadores e que nunca foram guardadores, na verdade se apresentavam como líderes sindicais de um outro sindicato que foi até considerado pela Justiça como um sindicato irregular. Isso, claro, leva à suspeita de que, na verdade, o interesse não é interesse público, sim interesse particular. Enfim, a própria Embrapac, depois de algum tempo, ela fez o que era de se esperar, né, porque cobrando R$2, né, e tendo as responsabilidades que qualquer empresa teria, isso certamente não daria certo, então ela solicita um equilíbrio econômico financeiro, como a prefeitura não cede, ela se afasta, entra na justiça, né, e algum tempo depois, né, isso é renegociado, né, e a justiça restabelece a Embrapac como responsável pela digamos assim, né, tomar conta dos automóveis. Por outro lado, nós temos os sindicatos, né, são mais de um até, disputando, mas no final a própria decisão judicial estabelece, né, que é o Sindicato dos Guardadores de Veículos no município do Rio de Janeiro, o responsável, digamos, pela categoria, é o representante da categoria. Eu até acho, sinceramente, depois eu quero perguntar ao doutor Marcelo se há como reanalisar essa situação, porque eu acho que assim, uma coisa que vem acontecendo com os aplicativos, ou com os outros aplicativos, tipo Uber, né, iFood, etc. E tal, num determinado momento eles se viram altamente explorados e eles passaram a se organizar, né, de forma autônoma, estão buscando, né, essa organização, de tal forma que por que eles têm que trabalhar com toda, né, uma série de normas, regras, que sacrificam o trabalhador e atendem ao interesse de uma empresa que muitas vezes nem fica no Brasil, nem paga os impostos que deveria pagar, no caso específico deles, não é o caso da Embrapac, nem paga os impostos trabalhistas que deveria pagar. Então, eles estão se organizando, e eu espero que eles consigam isso, né, de montar como se fosse eles próprios uma empresa, né, adotando as regras e os acordos que pudessem ser estabelecidos pela prefeitura, né, e o sindicato funcionaria representando os trabalhadores, sem função lucrativa, né, sem objetivos lucrativos, né, mas representando os trabalhadores como, né, uma instituição, né, vinculada à prefeitura, com as responsabilidades aí de guarda, inclusive a responsabilidade de seguro, porque eu acho também que quem coloca o carro para ser guardado, ele tem que ter a garantia de que o carro, eventualmente, se vier a ser furtado, sofrer alguma avaria, né, ele receberá por conta dessas, né, mas isso aí é um acordo, né, discutido, deveria ser um acordo discutido amplamente, assim, né, para que se chegasse a uma conclusão. Porque eu acho que se uma empresa, né, com 2, 3 donos pode cumprir essa atribuição, né, quer dizer, um conjunto de trabalhadores se unidos, enfim, assumindo as responsabilidades que são, né, responsabilidades que, enfim, aquela atividade exige que eles cumpram, também poderia fazer, né, desenvolver essa tarefa. Esse é o meu ponto de vista. Agora, a questão, ela se encontra num patamar, e aí eu faço essa pergunta ao doutor Marcelo. Já houve um acordo, doutor Marcelo, entre a empresa, a prefeitura, né, homologado pelo Ministério Público, homologado pela Justiça. Há como reverter essa situação ou não? Quer dizer, não há como
vamos aqui primeiro partir do pressuposto que é o que o direito sempre parte desse pressuposto, que é o princípio da boa-fé. Partindo do princípio da boa-fé, não havendo nenhuma prova em relação à ilicitude da conduta ou havendo suspeitas de interesses ou que não interesse público, Falhou um pouco aí, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, de repente, se o senhor desligar o seu vídeo, se o senhor desligar o seu vídeo, pode ser que o áudio sobressaia. Acho que a sua internet está um pouco lenta aí. Está dando para entender agora, não? Sim. Tá. Deu para ver o senhor ouvir. Tá, então vamos lá. A princípio, então, partindo do pressuposto de que todos estão partindo da boa-fé, esse é o pressuposto básico, não havendo indícios de irregularidades, ou havendo indícios de irregularidades, esse processo pode ser discutido em outras instâncias, levado a outras situações. A princípio, não havendo esse tipo de discussão e havendo um acordo judicial nesse sentido, aí há que se observar, porque o acordo judicial é uma decisão judicial e, portanto, tem que ser cumprido. Agora, o importante nesse aspecto é esse que eu estou dizendo. A prefeitura, pelo que eu entendi, ela vai fazer um contrato por 2 anos e provavelmente haverá por 3, né? E provavelmente haverá uma licitação a partir do encerramento desse contrato. E, logicamente, durante o transcurso desse contrato, os trabalhadores terão suas atividades fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho. Portanto, poderão direcionar suas dúvidas e suas reclamações diretamente ao Ministério do Trabalho e ao Ministério Público do Trabalho, certamente responderão por meio de um inquérito instaurado para verificar se a empresa está ou não cumprindo determinada obrigação. Me parece que é uma situação extremamente vantajosa para o Rio de Janeiro, à medida que você sabe onde está o trabalhador, você sabe onde aquele trabalhador deve estar naquele momento, a pessoa que está, o usuário, ele tem como pedir uma comprovação de que ele realmente é um empregado da Embrapar. Então, me parece que são situações que, se não foram observadas anteriores e passarem a ser a partir desse momento, elas serão vantajosas para os trabalhadores, melhor ainda, porque garantirá uma renda fixa. E não quer dizer também que o trabalhador, porque existe na previsão da legislação do trabalho, aquele trabalhador que recebe por comissão, comissionista puro ou comissionista misto, que recebe o mínimo mais as comissões, de acordo com o que produz. Então, dentro da visão do Ministério Público, o que é importante é que seja dada oportunidade, e me parece que está sendo dada, oportunidade para que aqueles que já estão cadastrados como guardadores, eles possam também integrar esse novo serviço. Isso me parece, como é um projeto piloto que nesse momento se resume à Zona Sul, a organização dos trabalhadores ela continua a mesma nos outros municípios do Rio, nos outros bairros do Rio de Janeiro, né? O que tem que haver é verificação sempre. Aquele trabalhador ele precisa estar regularizado com a sua inscrição perante a DRT ou órgão conveniado, e ele está sindicalizado, porque essa é uma previsão também da legislação, e está trabalhando de acordo com a normativa da municipalidade. Então, e se houver uma notícia de terceirização, logicamente os trabalhadores
que não é terceirização, é uma intermediação de mão de obra, podem levar essa reclamação ao Ministério Público do Trabalho, para que o Ministério Público do Trabalho faça cumprir, sim, o acordo judicial, inclusive, que prevê a contratação pela Embrapar dos trabalhadores. Bom, pelo que o senhor colocou, somente se houver indícios que possam ser bem caracterizados de algum tipo de irregularidade ou busca de, digamos, lucro fora dos limites do que foi estabelecido, ou não cumprimento do acordo, os trabalhadores poderiam, enfim, ou outro segmento qualquer, questionar judicialmente, né? Inclusive perante os órgãos de polícia. Exatamente. Fora isso, existe um acordo que foi homologado pela Justiça, e é esse acordo que está valendo, né? Esse acordo que prevalecerá até que se comprove o contrário em instância superior ou durante o transcurso, né, da execução do contrato. É isso? Exatamente. André, você entendeu exatamente o né, qual é a situação? Entendi. A última reunião que nós tivemos com o prefeito Marcelo Crivella, e presente estava o secretário Paulo Jobim e o subsecretário, foi por 3 vezes a pergunta que eu fiz ao subsecretário. Nesse modelo de implantação feito pela Embrapar, a categoria de guardadores autônomos no município do Rio de Janeiro, ela está extinta. É isso que a categoria precisa observar. Nós tínhamos hoje uma manifestação em defesa dos nossos direitos, adiamos para sentar à mesa e dialogar. Aí agora a gente vai levar essa informação oficial passada para a categoria no conjunto decidir os próximos passos a serem tomados. A gente não aceita a Embrapar nesse modelo de implantação. André, a pergunta é: não aceita a Embrapar ou não aceita o modelo de implantação? Aceitamos o modelo, mas não aceitamos a empresa. Sim, mas aí, para não aceitar a empresa, os senhores precisam demonstrar, inclusive perante as autoridades policiais, que existem indícios mínimos de que essa empresa ela ou tem conflitos de interesse, ou existem interesses escusos que estão por trás dela, ou ela está sendo manipulada por alguém ou por pessoas da prefeitura, porque, assim, não aceitar apenas... Marcelo, nós deixamos de ouvi-lo novamente. Aproveitando, então, que o doutor Marcelo desconectou, voltou, senhor Marcelo? Voltou sua conexão, senhor doutor Marcelo? Vocês não estão me escutando, não? Agora sim. A gente escutou o senhor falar a questão da definição do problema ser a Embrapar. Só o começo que o senhor falou. Tá, então deixa eu dizer aqui, novamente. Se a discussão não é contra um modelo, a discussão é contra a empresa, o interessado ou os interessados devem apresentar às autoridades do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ou à Polícia do Estado do Rio de Janeiro as evidências que elas possuem no sentido de que existem irregularidades em relação à formação ou os interesses que estão por trás da Embrapar. Não havendo isso, e havendo um acordo judicial, o que tem que ser cumprido é o acordo judicial. Todo mundo está escutando agora, nesse momento? Perfeito? Então, havendo esse acordo judicial, segue o acordo judicial. Com relação àquilo que a Embrapar não cumpriu em matéria trabalhista, em relação ao passado, tanto o sindicato quanto o Ministério Público do Trabalho possuem legitimidade para buscar
esses haveres, esses direitos que não foram adimplidos durante o tempo que foi passado, limitado aos 5 anos anteriores. Então, é só isso que a gente precisa esclarecer. Ou seja, se a Embrapark ela deixou, por exemplo, de recolher o fundo de garantia, não pagou férias, não pagou o salário integralmente, então o que os senhores fazem? Ou o sindicato procura o Ministério Público, ou o sindicato, mesmo por meio da assessoria jurídica, ajuiza uma ação coletiva buscando a reparação desses direitos não pagos. Ficou, quando todos entenderam o que eu falei, por causa da internet aqui, deu para entender, né? Mas isso não, quer dizer, a busca desses direitos não invalida o acordo que foi feito, é isso? Não invalida e não impede que a execução continue. O que poderá impedir é uma prova de que houve uma infração penal na Constituição, no desenvolvimento, no interesse dessa empresa. Bem, alguém gostaria de fazer uso da palavra? Ou atos de improbidade administrativa envolvendo a administração e os integrantes da empresa Embrapark. Não havendo esses indícios e não havendo nenhuma prova substancial produzida ou perante a polícia ou perante, logicamente, o Ministério Público e, posteriormente, a Justiça, o contrato é o acordo que foi feito na Justiça. Sim, bom, doutor, acho que João Bosco, não é isso? Pediu para falar. O senhor André levantou a mão primeiro. André, então, com a palavra. O nosso principal objetivo quanto categoria é o diálogo, né? Fazer o que nós estamos fazendo aqui e ampliar esse diálogo com o CO, com a Secretaria de Transporte, com o Executivo, com o Legislativo, para buscar uma solução conjunta da forma que aconteceu em 1997. Em 1997 existia um contrato vigente com uma empresa de estacionamento chamada Valpark. Era um conflito parecido com esse. O secretário de Transporte, à época, o coronel Paulo Afonso, puxou para ele esse problema. O que acontecia? A Valpark ela operava de 7 da manhã às 19. De 19 às 7 da manhã do outro dia, ficava em aberto esse espaço. E os guardadores que foram afastados desse sistema passaram a atuar como flanelinha nesses locais. O coronel Paulo Afonso, para resolver essa questão, ele colocou um projeto chamado Projeto Boemia. O símbolo era um carro, um sol e uma lua. E nós trabalhávamos no período noturno, de 7 da noite, das 19 às 7 da manhã. O projeto funcionou tão bem que o contrato da Embrapark ele foi rescindido, foi feito um convênio com o sindicato e fez uma composição de uma parceria entre sindicato, empresa, uma cooperativa que existia à época e a COPM, Cooperativa dos PMs Reformados. O projeto funcionou perfeitamente durante 4 anos. E essa oportunidade foi até nos conseguida com o ilustre ex-prefeito da época, o nosso vereador César Maia, que muito fez pela categoria. Nós temos todos os elementos que esse sistema de estacionamento está pronto para funcionar. O problema está nas pessoas, não está no direito, não está em nada disso que a gente possa observar. Tudo está vigente. Agora, é preciso dialogar. Quando eu digo que os erros vão ser cometidos, é porque as mesmas pessoas que cometeram os erros, que engessou esse sistema por 20 anos, estão envolvidas nesse novo projeto. Então, nosso objetivo inicial é o diálogo. Como o doutor Marcelo falou, a gente precisa buscar os órgãos competentes para fazer as nossas alegações. A gente tem muitas provas de relação próxima entre a Embrapark, Sindote Guave, funcionaram no mesmo endereço em Copacabana, tem uma matéria de jornal. Os guardadores da Zona Sul vão servir de testemunha, vamos fazer ação coletiva. Mas o que a gente ganha com isso? Mais de 5 anos brigando? A cidade bagunçada do jeito que ela se encontra? A gente só quer dialogar, a gente só quer que as autoridades ouçam, além do André, que é um dos representantes do movimento que deveria estar acontecendo hoje, que ouça a maioria dos guardadores, que possa olhar no brilho de cada guardador e que cada guardador, de variável condição e idade, possam expressar para vocês o que elas sofreram na mão dessas pessoas. Para que eles digam para vocês se eles aceitam a Embrapark, se eles aceitam a opinião, não é do André, eu sou o mesmo representante através do presidente da Comissão de Trabalho
e Emprego da Câmara em ter essa oportunidade de iniciar um diálogo. A gente é a favor da prefeitura, a gente é a favor do aplicativo, agora a gente precisa saber como isso vai funcionar, se isso vai resguardar nossos direitos. E como empregado, será que o dia que eu ficar doente, eu posso colocar meu filho no meu lugar, como acontece com os guardadores? Será que eu vou conseguir trabalhar 40 anos numa profissão, igual tem muitos guardadores que trabalham aí? Nós fundamos tudo isso que acontece aí. Em 1930, não existia profissão, nós criamos a profissão. Não existia cobrança, nós regulamentamos a cobrança. E é justo que nós ficamos em terceira opinião, que a gente não seja ouvido daquilo que a gente quer. A gente está como ferramenta. São 5 a 7 mil pessoas diretamente no trabalho. E quantas estão em seus lares esperando esse fruto de trabalho do guardador, que cuida do carro? A população, ao mesmo ponto que ela tem crítica do guardador, tem guardadores que seguram a chave de um cidadão do município que custa R$100 mil o carro da pessoa. Isso é uma relação de confiança. A gente precisa pegar esse diálogo, esse debate e ampliar. A gente não é contra nada aqui, a gente está sendo contra da forma que está sendo feita. É injusto termos nessa discussão de empresa e aplicativo pessoas do nosso meio, de guardadores, e deixando de lado toda a história, toda a trajetória que ele passou e as oportunidades que ele teve nessa categoria. Então, existem bastidores. Não adianta a gente ir para a justiça, brigar, vai brigar por quanto mais tempo? Quantas pessoas vão morrer de fome? Quantas pessoas vão morrer de depressão? Porque o nosso trabalho está há 20 anos sem nenhum tipo de regulamentação. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e direcionar a palavra ao doutor Daniel, da Secretaria de Transporte, e falar sobre a resolução 1152, que foi colocada em 2001, e depois ela foi alterada em 2004 pela 1380. O sistema de estacionamento do município do Rio de Janeiro, ele funciona de forma auto-operativa. Eu vou fazer uma pergunta a cada um de vocês, para que vocês pensem o que vocês conhecem que funciona de maneira auto-operativa e tem no seu funcionamento de uma qualidade razoável. Bom, me parece que assim, você coloca uma pergunta, você coloca uma questão, mas, no fundo, me parece que vocês estão preocupados com a possibilidade de haver prejuízos em relação à categoria, né, na medida em que se viabilize, já foi viabilizado o acordo, mas que ele seja levado a cumprimento. Né? Vocês estão dispostos a dialogar, estão dispostos a conversar. Perguntaria ao doutor João Bosco, né, que representa o secretário Gutenberg, né, e ao, Daniel, que representa o secretário de Transporte, se vocês estariam dispostos, representando, digamos assim, os titulares da pasta, né, a um encontro onde pudesse essa situação ser melhor esclarecida, onde o André pudesse, inclusive, trazer as provas eventuais que ele revela, demonstrar, né, irregularidades, intenções não republicanas, né, por parte da empresa. Eu tenho certeza absoluta, até pelo que conheço do Dr. Paulo Jobim, como conheço do Dr. Gutenberg, e acordos, quer dizer, digamos assim, conflitos políticos à parte, mas que são pessoas corretas, pessoas, né, bem intencionadas, pessoas que não estariam, né, interessadas em estabelecer um conflito desnecessário com uma categoria, né, e tentar, enfim, amenizar, encontrar uma solução fruto do diálogo que pudesse, enfim, né, superar esse imbróglio aí que coloca de um lado uma parcela importante da categoria, o governo do outro. Eu acho que não há interesse nem do próprio governo que isso vá adiante. Então, a pergunta que eu faço é se os senhores têm interesse em que a gente tenha mais uma rodada de entendimento, se possível. Claro que vocês representam, né, com toda a grandeza os secretários, mas seria bom que os secretários estivessem presentes, né, para que a gente pudesse né, bater o martelo, digamos assim, em relação a essa questão. Claro que nesse período a gente vai tentar conversar com outras, né, outras autoridades envolvidas, enfim, para não esgotarmos, digamos hoje assim, né? Está definido, vai ser assim mesmo, etc. e tal. Vamos dar uma nova oportunidade aí de nós conversarmos a respeito e de encontrarmos uma solução que atenda aos interesses de todos. Eu acho que isso é possível, né, pela minha experiência política. Perguntaria, especialmente ao Daniel, ao João Bosco, se eles concordam com essa proposta.
Fernando, até o André até já mencionou aí que chegou a ter um contato pessoal com o secretário, onde ele fez até uma lista de algumas ponderações aí, e o secretário deixou aqui a porta aberta da secretaria para trazer essas demandas e essas ponderações que foram feitas. E aí eu complemento até a fala do Dr. Marcelo, que disse que qualquer irregularidade com certeza deve ser comunicada aí ao Ministério do Trabalho, através das delegacias, e ao Ministério Público do Trabalho também, e a Secretaria aqui se coloca à disposição. O que a gente tem que ter realmente um alerta é que realmente, para atender a categoria de uma maneira ou de outra, eventualmente se adotam algumas medidas que podem posteriormente não serem as mais adequadas. O próprio André aí mencionou medidas adotadas pelo secretário Paulo Afonso lá em final da década de 90, início dos anos 2000, acho que foi final da década de 90. Mas essas ações que foram adotadas lá no passado geraram ação de improbidade administrativa contra o secretário Paulo Afonso. O secretário Paulo Afonso está recorrendo hoje de condenações em improbidade administrativa que entregou isso ao sindicato A ou B. Então, é uma questão muito delicada. A gente não pode avançar de forma assodada. Então, esse tema aí, eu peço ao André, traga para a gente, leve ao Ministério Público as irregularidades que vocês têm conhecimento, tragam para a gente aqui, a gente vai sentar para conversar e ver o melhor caminho. A gente não pode sair tomando uma medida ou outra que possa parecer benéfica hoje, mas que no futuro pode causar algum prejuízo até para o gestor, na forma do CPF dele, que fica em jogo na hora que ele assina uma situação dessa. Então, a gente tem aí todo cuidado, o secretário pediu para a gente deixar bem claro, e o André sabe disso, a gente está aqui à disposição, e aí, seja por intermédio de Vossa Excelência, o vereador, seja diretamente pelo André, não tem problema algum, a secretaria está de portas abertas para seguir aí e ver a melhor maneira de lidar com isso com a categoria. Muito obrigado. Doutor Bosco, João Bosco. Vamos lá. A CIOP está sempre aberta para o diálogo, né? Na verdade, nesse quesito aqui, a gente jamais vai contrapor uma decisão tomada pelo Ministério Público, tomada por um acordo jurídico já embasado, amplamente discutido, já tem um tempo muito grande essa discussão, mas todas as questões racionais em pró, né, do movimento, no caso, quando a gente fala de um estacionamento rotativo, a gente está falando que aquele período seja cumprido, né? Que as regras, as leis, inclusive de trânsito, sejam seguidas, e isso influencia bastante no ordenamento público. O ordenamento público, ele passa pela mobilidade. E aí, quando eu tenho, o senhor citou aí, né, que a confiança que o cidadão deposita no guardador, que tem um veículo de mais de R$100 mil, a chave na mão do guardador, a gente entende que os guardadores são dignos de confiança e que o cidadão também não pode ser desrespeitado. Então, doutor André, tudo que eu peço para o senhor, como representante dessa classe que trabalha debaixo de chuva, de sol, de vento, diuturnamente, é que o cidadão não seja, nesse período aí que a Embrapark vai iniciar as atividades dela, caso haja uma assinatura do contrato, né, confirmando esse contrato, que o cidadão não seja prejudicado. Ainda que a Zona Sul é um local com menos quantidade de guardadores, tem 5.000, só tem 300 na Zona Sul, ainda que seja uma área pequena, comparado com o Rio de Janeiro, eu tenho um potencial enorme no Rio de Janeiro de geração de emprego, tem diversas áreas do Zona Norte e Zona Oeste que não são tarifadas, vamos chamar dessa maneira, e a arrecadação vai ser enorme, né, por parte dos guardadores que vão ser assalariados, vão receber pelo trabalho deles, tem um grande potencial no município. E o cidadão não pode ser, em hipótese alguma, penalizado. Se o sindicato não apoia a Embrapark, vamos juridicamente seguir os ritos legais para que a Embrapark seja trocada, se assim for acordado, determinado, seguindo a regra, seguindo a lei. O que eu não posso é hoje prejudicar o cidadão. Eu não posso prejudicar a mobilidade da cidade. Eu preciso ter os carros dentro das vagas adequadamente acondicionados, ali onde foi determinado para eles. Não posso ser carro inflador para guardando vaga. Existe uma série de regras de trânsito que têm que ser seguidas e que atrapalham a ordem pública. De novo, mobilidade faz parte da ordem pública. É muito importante que a gente entenda isso.
Da mesma maneira como o cidadão confia no guardador, o guardador precisa confiar no cidadão também. Respeitar o cidadão faz parte da confiança. Doutor André, peço encarecidamente, enquanto tiver a vigência do contrato com a Embrapark, que seja exemplo, o nosso sindicato seja exemplo de trabalho, onde todas as lideranças trabalhem em prol do cidadão. E aí sim, a gente vai ter os problemas ocorrendo por causa da gestão da empresa, caso isso aconteça. Eu não quero, em hipótese alguma, eu sou cidadão, eu uso a Zona Sul, não moro na Zona Sul, então uso vaga na Zona Sul. Eu sou cidadão também, e eu não posso deixar de pontuar que a gente precisa também manter o respeito ao cidadão. Vamos fazer valer aí o que a Justiça determinou, o fruto desse acordo judicial aí, e vamos continuar de olho e vigiando. O procurador doutor Marcelo com certeza vai estar de lupa no contrato, nessa operação. É muito importante, a Porta para o Zona Sul hoje é onde o turista vem para o Rio de Janeiro, influencia, impacta na mobilidade, no turismo, na economia. A gente tem que lembrar, né, que são, exatamente como o senhor André falou, são trabalhadores, eles sustentam a família, mas também estão tendo uma boa oportunidade agora de ter um emprego. Muitos guardadores com mais de 60 anos de idade não seriam úteis na grande parte do emprego que a gente tem hoje. Precisamos tomar cuidado também de pesar todos os pesos, colocar todos os pesos em consideração, tá bom? A CEOP está aberta, ratifico, estamos abertos à conversa, tá? Vamos sim, se tiver que marcar uma nova reunião virtual ou presencial, vamos nos encontrar. Senhor André, vai ser um prazer enorme conhecer mais de perto o que a gente já vê na rua, né? Na CEOP, por cuidado do estacionamento irregular, os seus guardadores nos informam exatamente os veículos que estão irregulares, fazem as denúncias para os nossos reboques. A gente conhece muitas das mazelas, e vamos celebrar esse relacionamento aí para poder entender cada vez mais as suas necessidades. E lembrando que nós estamos aqui pela necessidade do cidadão carioca, tá bom? Bem, eu queria agradecer ao doutor João Bosco, agradecer ao doutor Daniel. Queria saber se tem algum outro integrante aí da reunião, alguma pessoa que está participando da reunião, gostaria de fazer uso da palavra. Tem alguém que gostaria de fazer uso da palavra? Bom, então eu vou dando por encerrado antes, dizendo o seguinte. Eu acho que a solução de todos os problemas, elas são muito mais fáceis na medida em que a gente está aberto ao diálogo, para dar as explicações necessárias, para justificar, né, eventuais dúvidas que possam estar havendo. Eu acho que é absolutamente legítimo, né, que os trabalhadores guardadores estejam ressabiados, preocupados, né, com a possibilidade de virem, né, a perder a condição de autonomia, de serem os responsáveis pela guarda dos automóveis, entregarem isso a uma empresa. Há também, eu vejo por parte do governo, na presença do senhor João Bosco e na presença do doutor Daniel, né, o interesse em que haja, digamos assim, né, melhor atendimento à população, melhor regramento, né, da guarda de automóveis. Então, nós estamos aqui para, né, fazer uma fala que seja uma fala radical em um sentido, né, mas como ficou, né, tanto da parte do senhor Dr. Daniel quanto da parte do Dr. João Bosco, essa possibilidade de nós continuarmos a conversar, né, paralelo a isso, é claro que o acordo judicial avança e o André também terá a oportunidade, já que ele informa que tem diversos documentos, diversas provas ou, enfim, indícios de que há irregularidade, né, da parte da empresa, que elas possam ser apresentadas, para que, uma vez comprovadas, e aí nós vamos estar solicitando a presença do Dr. Marcelo, né, que tem sido um colaborador muito grande da Câmara de Vereadores como um todo, né, em situações como essa, e podemos observar aí uma pessoa extremamente competente, serena, né, e sábia, a gente possa chegar a ou se não pudermos chegar a um denominador comum, pelo menos ao entendimento de que, né, vale a decisão final, vale a decisão da Justiça, né, e, eventualmente, caso comprovado em alguma irregularidade, essa decisão possa ser modificada, alterada.
Tá? Então, eu agradeço a presença de todos, vou certamente voltar a ter contato com o senhor João Bosco, e, se possível, com o secretário Gutenberg, a sua presença será fundamental pelo nível de informação que o senhor tem, com o secretário Paulo Jobim, e, se possível, com a presença do doutor Daniel, que me parece também, né, bastante conhecedor do assunto, né, o André representando aí o sindicato, né, se houver outros que queiram participar, né, estejam nesse mesmo nível, também está à disposição. Né, talvez não seja essa semana, mas provavelmente no início da próxima semana, nós tentaríamos aí um encontro, se possível, presencial. Se não for possível, se tiver muita gente, a gente faz virtual para tentar avançar e definir, né, como é que ficará essa situação. Bom, agradeço a presença de todos, agradeço a presença do Marcelo, do João Bosco, do Daniel, do nosso querido vereador César Maia, nosso decano, dos vereadores Carlos Eduardo e Messina, que puderam enfim, colaborar, participando, aí, dando quórum para que a reunião pudesse ser aberta, enfim, aos demais integrantes, veja aqui, Ana Maria, Shirley Leal, enfim. Muito obrigado a todos. Eu, se não houver nenhuma manifestação, dou por encerrada. Alguém Bom dia. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde.